Paz do Senhor, irmãos. Começar agora o segundo estudo sobre a marca da besta. Vamos dar início a esse estudo. Quem não viu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha lá para acompanhar, onde nós fizemos uma pequena introdução, uma rápida e pequena introdução sobre a marca da besta. E eu queria já falar sobre todas essas marcas, supostas marcas, como o cartão de crédito, a biometria, o decreto papal, o código de barras e também agora a mais nova aquisição, que é o microchip, que é implantado na mão e também na testa, Então mais aí uma fonte de informação sobre a marca da besta que vem apontando para que seja o microchip. Mas as perguntas elas ainda continuam. Por mais que nós tenhamos inúmeras marcas da besta, as perguntas continuam. Como será a marca? Quando será usada e como será utilizada? Então nós temos aí os textos bíblicos que fazem esse esclarecimento, mas me parece que alguns insistem em não olhar para a Bíblia, em fazer apontamentos de a marca é essa, a marca é aquela, mas não olham para a Bíblia. E o verso 11 do capítulo 13 já dá uma direção para onde nós devemos olhar para tirarmos a conclusão a respeito do que será essa marca da besta, como será utilizada, quando será usada, como será usada. E a primeira coisa que nós percebemos é o verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse, sobre a besta que subiu da terra. Então, a besta que subiu da terra é ela que faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Então, a marca da besta, ela não vem de nenhum outro lugar que não seja o falso profeta. Então, quando você já começar a querer entender sobre o que significa a marca da besta, qual será a marca da besta, de onde ela vem do falso profeta. E o falso profeta vem de um tempo determinado. Então, enquanto o falso profeta não se levantar, nós não teremos a marca da besta, porque vem dele, ele que faz com que seja usado. Então, dentro do texto bíblico, nós estamos analisando o texto bíblico. Então, vamos analisar o verso 16, a palavra todos. Obviamente significa todos, mas num sentido amplo, ou seja, na estrutura desse verso 16, nós temos um reforço da palavra todos, com os textos que eu coloquei em branco. Quem já acompanha o canal sabe do que eu estou falando. Eu coloco o texto em destaque com letra maior, é a palavra que nós vamos utilizar, e é essa palavra todos de uma maneira geral, ou seja, individualmente todos terão que usar. E o apóstolo ele faz essa descrição de todos, ricos e pobres, ou seja, não haverá um pequeno grupo que utilizará, ou seja, será de uma maneira geral. E tem um outro reforço, o apóstolo na estrutura do texto, ele deixa muito claro, todos, depois ele especifica quem serão esses todos, e depois faz um reforço, lhes será dada, ou seja, ele vai, o falso profeta vai impor, e não haverá distinção de pessoas. Então, a palavra marca, muito importante nesse texto, muito importante, porque é a palavra caragma, que vem como selo, marca impressa, marca imprimida com ferro quente nos cavalos. Olha só que interessante. Então, essa marca é uma marca impressa. A palavra caragma ela tem uma particularidade. E essa particularidade nós vamos falar mais para frente, no próximo verso que nós vamos analisar. E por isso que fala que seria uma marca sobre a mão e sobre a testa. O texto já vai comentando, É uma marca impressa, ou seja, que será colocada sobre a mão ou sobre a testa. E nós precisamos entender o reforço da mesma estrutura textual que o apóstolo usa, reforçando com pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Ele também usa um reforço textual. Ele usa a mesma palavra, a palavra ep, duas vezes. Ele poderia colocar uma única vez, mas ele não faz isso dentro da estrutura do texto. Ele coloca duas vezes. Isso não está aqui à toa. Isso é uma revelação. Por quê? Porque dá a localização exata
de onde a marca vai ser colocada. E não é embaixo, não é ao lado, é sobre, é acima da mão direita e acima da testa. Então, isso já vai começando a te alertar sobre o que o próprio texto está dizendo. A estrutura textual vai apontando isso para você. Então, vamos analisar o texto seguinte, que também é de suma importância. A palavra comprar, que é importantíssimo. Agorazo, que é estar no mercado, ir ao mercado, negociar lá, comprar ou vender. Espera aí, comprar ou vender? Então, a palavra comprar também significa comprar ou vender? Sim. A palavra comprar também significa comprar ou vender. Então, por que ele colocou vender? Para que ninguém possa comprar ou vender. Se a palavra comprar já significa estar no mercado, negociar lá, né? Comprar ou vender. Porque tem uma revelação nessa palavra, vender, que é poleu, negociar por troca, vender e vendedores. Olha só. De uma certa forma, quando nós olhamos para essa palavra, vem só a ideia de comprar ou, na palavra vender, de vender. Né? Mas está inserido aqui um conceito na palavra poleu, que é vendedor. Então, vendedores. Agora, quando você entende o que significa isso, todos nós somos vendedores. Seja de mão de obra ou de conhecimento. Então, o que está implícito aqui no texto, com essas duas palavras, e agora que se revela quando a gente faz a análise textual, é uma compreensão mais ampla. Quando o apóstolo ele coloca essas duas palavras, comprar e vender, agorazo e poleu, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a pessoa não vai conseguir sobreviver, ou seja, não vai conseguir trabalhar. Não é só comprar e vender, ela não vai conseguir comprar e vender porque ela não vai conseguir trabalhar. Então, é uma questão de sobrevivência, para que ninguém possa sobreviver. Então, é isso que o texto está dizendo para você. Quando você compreende o contexto mais amplo da palavra, você vai ter essa visão. Então, vamos voltar aqui para a marca, né? Nós já falamos, eu fiz uma questão aqui de colocar mais uma seta apontando para tradução, caragma, porque eu vou falar disso no próximo verso a analisarmos. Né? Então, a marca ela tem o nome da besta. Se a marca não revela o nome da besta, a marca não é a marca da besta. Então, a marca ela tem que apontar o nome da besta. Então, o cartão de crédito nunca apontou o nome de ninguém. O código de barras nunca apontou o nome de ninguém. Então, tem que revelar o nome. Então, a marca da besta tem que revelar o nome. Então, é o nome como ele é identificado. O nome próprio da besta. E a palavra número, outra coisa que nós precisamos entender. A palavra número aqui, ela tem uma definição específica como realmente número. E todas as vezes que a palavra aritmos foi colocada dentro do Novo Testamento, ela significa números. Em pouco caso, você pode encontrar, acho que, se não me engano, em um único caso, fala de um número, de um grupo grande de soldados. Então, aí você tem número de soldados. Então, assim, tem uma definição, mas a palavra ela sempre é traduzida como número. Então, a gente não pode fugir à regra da hermenêutica e dizer que é uma multidão. Como alguns andam tentando traduzir, na minha interpretação, uma interpretação forçada, uma tradução forçada. E dentro do contexto, a gente não consegue mudar a tradução de aritmos para multidão. Não tem cabimento dentro desse texto. E também, tendo esse entendimento, a gente compreende que o nome e o número, eles revelam a besta. A marca, ela tem que ter o nome ou o número. E o nome ou o número tem que revelar o nome da besta. Tanto o próprio nome quanto o número. O número tem que revelar o nome da besta. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Então, o cartão de crédito, o código de barras, o decreto papal dominical não revela o nome da besta. Então, nós temos que fazer esse acompanhamento. Vamos olhar aqui agora, mais uma vez esse texto, que é o verso 18,
mais uma vez algumas palavras. O calcule aqui. Esse calcule é importantíssimo. Por quê? Porque esse calcule, ele é uma informação que as pessoas costumam também forçar a tradução, dizendo que é decida, porque é uma decisão por voto. Também não é uma tradução que se encaixa. Por quê? Porque ela não está dentro do contexto. Não é uma tradução que é decidir. Quem tem entendimento que decida qual é o número. Não pode, não se encaixa decidir qual é o número da besta. Porque essa palavra calcule, ela está relacionada ao voto de julgamento. É um costume, como a gente sempre analisa, né, historicamente, a gente analisa textualmente e também considerando a cultura. No julgamento tinham pedras pretas e pedras brancas. Quando o julgamento chegava para ser concluído, dar-se a sentença, era-se feita uma votação. O júri fazia a votação. Aquele que tivesse maior número de pedras brancas era inocentado. Quem tivesse o maior número de pedras pretas era condenado. Então existe essa relação. Então, assim, era decidir pelo voto, dessa maneira, calculando a quantidade de pedras. Então, os seixos, na realidade, né? Então, essas pedras que eram chamadas de seixos, então tinha esse costume. O que acaba não encaixando na tradução aqui. Não encaixa dentro do contexto. Então, essa tradução não funciona bem. A palavra número aqui também é relacionada, a gente já explicou no verso anterior, também é importante colocar aqui porque está relacionado a marca da besta. E aqui é um texto muito claro. O número da besta, porque é número de homem. Então, ou seja, é um número relacionado ao homem. Tem aquela questão da gemátria, que é cada caractere de letra é uma referência a um número. Então, também não se encaixa aqui uma multidão, essa tradução. E aqui eu coloquei só com relação nesse verso para dizer que é o número de um homem. Então, e esse número é o 666. E aí entra, né, essa questão toda sobre esse número, né? Alguns dizem que, dependendo da crítica textual que você utilizar, pode ser um outro número. Não vou entrar nessa questão agora, né? O propósito aqui não é esse, é mais esclarecimento com relação à marca da besta, exatamente. E essa tradução, né, das letras que representam o número, né, fica nesse formato que eu coloquei aqui, né? O Xi é Ki, X, estigma. Então é a representação do 666 nesse formato, né? E então eu queria agora colocar essa questão mais uma vez do nome ou o número, né? E que o nome ou o número é o que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a testa. E colocar a questão do chip, porque você agora com essas informações você entende que ele já não se encaixa no texto. Mas a palavra caragma, ela é altamente relevante nesse caso. Por quê? Porque a palavra caragma, ela é uma marca que é colocada sobre alguma coisa. E o chip não é colocado sobre, e sim embaixo. Então existe uma palavra grega para esse tipo de marca, que seria colocado embaixo. E não é caragma. O chip, ele tem que ser cortado, fazer uma incisão e cortar a pele e colocar tanto sobre a mão ou melhor, sob a mão ou sob a testa. Agora a palavra caragma, ela não permite isso. Tem uma palavra que permite isso, que é estigmata, né? A palavra estigmata é uma marca que é feita com incisão, com corte. Então não se encaixa, o chip ele não se encaixa dentro do texto. Então textualmente ele não se encaixa, não só pela palavra caragma, que teria que ser trocado pela palavra estigma, como também ele não tem um número ou um nome que identifique a besta. Então nós temos aqui um outro suposto, né, concorrente, candidato a essa marca da besta, que é o Bismillah. Esse encaixa em alguma parte, mas não se encaixa em outras. Então, assim, não tem uma marca aí sendo comentada
que se encaixe perfeitamente, porque a besta ainda não se revelou. Então nós não estamos no tempo, e essa marca ela não foi proposta pela a besta, pela segunda besta, pelo falso profeta. Então existe uma similaridade, é inegável, né, de que dentre todas as marcas propostas, ela seria uma candidata um pouco melhor. Mas, não estou dizendo que no momento nenhum eu digo isso, mas que existe uma possibilidade de que possa, né, ter uma certa similaridade. Mas o que faltaria para esses símbolos? Faltaria o tempo apropriado e o falso profeta exigir. Então estaria se tomando aí uma forma, porém não tem como afirmar de maneira categórica que essa seria também a marca. Então essa é a conclusão do nosso estudo aqui. A gente não está afirmando absolutamente nada, mas é que existe dentro do texto bíblico sérias restrições a todas essas marcas levantadas. Então espero que você tenha entendido, né? Dê o seu like no vídeo, curta, faça o seu comentário e se inscreva no canal. Faça o seu comentário, eu com muito carinho, com muita atenção vou responder. Um abraço a todos, a paz.